E alguém que não é de telequete, Carlos Crédito, pelo contrário, alguém que está sempre ao pé do canhão para disparar, sem ser de festim, disparar, disparar munição quase nuclear, é o Nildo Oryx, que já está com a gente para discutir aqui sobre Honduras. Olha só o tema que ele propôs. Honduras, os condenados da terra na América Central. Nildo Oryx, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Não sei se você quer entrar diretamente no seu tema ou se você, na qualidade de economista, quer fazer algum comentário sobre a autonomia do Banco Central. Enfim, sinta-se à vontade, o microfone é seu. Estimadíssimos Rômulo e Carlos, esse tema que vocês estão tocando é da mais alta importância, porque há uma ortodoxia no pensamento econômico que só tem vida boa, naturalmente, porque os banqueiros assim o querem. Essa ideia da autonomia do Banco Central, isso é um orwellianismo terrível, porque a autonomia é autonomia diante do povo e, sobretudo, diante do governante eleito. Essa que é a questão central. Quando a imprensa, os banqueiros, a classe dominante falam em autonomia do Banco Central, na verdade, querem dizer, vamos tirar qualquer poder de... Opa, perdemos o sinal do Nildo Oryx. Travamento. Travou aí, eu não sei se de repente deve ser alguma ligação. Se ele estava no celular, voltou, está voltando, entrou na sala. Opa! Já estamos de novo na firmeza. Quer dizer, na verdade, Rômulo, isso é uma vigarice completa, vamos chamar pelo nome concreto. Quer dizer, como é que vamos dar autonomia para o Banco Central? O sujeito se elege presidente da República e não pode exercer a política monetária. Isso é uma indecência, isso é uma fraude completa. O Banco Central e o instrumento da moeda e a política monetária tem que estar na mão do presidente da República. Quando toda a imprensa fica falando sobre uma administração técnica do Banco Central, na verdade está dizendo vamos deixar o Banco Central na mão dos banqueiros. Quantos banqueiros? 20 mil? 10 mil? 5 mil, 3 mil? Não, na mão, no caso do Brasil, no caso de 5, 6 bancos que controlam isso e monitoram o Banco Central através do instrumento da dívida pública. Quer dizer, isso é verdadeiramente um escândalo. E no caso da unanimidade na comissão do Congresso Nacional, é verdadeiramente uma revelação que o pessoal tem dificuldade em entender isso, mas todos os partidos políticos estão fechados com essa ideia de que o Banco Central tem que ter, como dizia na época do Lula e da Dilma, uma autonomia operacional que já a mim soava absolutamente indecente, e agora, avançando para uma autonomia completa e colocando o Banco Central sob a administração de um ultraliberal, sem nenhum preparo para pensar o país, exclusivamente dedicado à acumulação financeira e fictícia, é verdadeiramente um escândalo. É nessas coisas que eu insistia na existência do petucanismo, que é um sistema que já morreu. Mas, quer dizer, essa esquizofrenia que tira completamente a credibilidade de um partido como o PT, quer dizer, a presidente do partido falando uma coisa e os senadores votando outra. Isso é que torna os partidos políticos sem nenhuma credibilidade diante da opinião pública. E é terrível. Isso é terrível porque isso vai colocando águas no moinho da direita. Agora, a situação brasileira, a despeito de quem vai ocupar o Banco Central, ela é gravíssima do ponto de vista econômico, Rômulo e Carlos, gravíssima. Há um desemprego crescente, há uma deterioração completa das finanças públicas, há um descalabro produtivo, uma internacionalização da produção e se avizinha aí a greve dos caminhoneiros, que é uma greve dos caminhoneiros contra os acionistas de Nova York, contra esse rapto de uma empresa como a Petrobras, que tampouco tem que ser administrada com suposto padrão de eficiência da empresa privada, e muito menos a administração técnica, que tal coisa não existe. Quer dizer, o Brasil é um país petroleiro e o petróleo tem que verter como riqueza pública na mesa do brasileiro, não dos seus acionistas. Mas, enfim, isso também já é outra grande questão que nós temos que tratar ao longo do tempo, que é essa falta de consciência de que o Brasil é um país petroleiro, ao contrário do que existe, por exemplo, na Venezuela, ao contrário do que existe no México, o Brasil não tem a consciência ainda de que é um país petroleiro. Isso se deve a essa ideia esdrúxula que favorece a classe dominante, segundo a qual a Petrobras tem que ter uma administração competente e uma política de preços que favoreça os investidores. Ora, se algum setor
o investimento não obedece a essa lógica de rentabilidade do acionista é o setor de petróleo, porque está determinado por um preço mundial e todo mundo vai na Petrobras porque é uma ação que dá. Para perder na Petrobras só se o sujeito for realmente muito neófito. Mas isso é a rapina sobre o Estado e o assalto ao Estado, que produz uma pobreza gigantesca na América Latina, o principal fenômeno. E é por isso, Rômulo, que eu quis voltar ao tema de Honduras. O tema de Honduras condensa uma tragédia latino-americana, uma tragédia que é um espelho para o Brasil. É um espelho Nildo, para antes de você entrar em Honduras, a gente está muito interessado em ouvir, mas eu vou abusar um pouquinho mais da sua formação enquanto economista, professor de economia, pelo seguinte, e, aliás, pela sua militância político-partidária também, então você é melhor do que ninguém para comentar isso, e eu vou repetir a pergunta que eu fiz ontem para o Felipe Quintas. O que você achou do bate-cabeça de pessoas, lideranças da esquerda, de partidos, criticando o Bolsonaro por ele ter feito o valor em bolsa, você falava aí do valor da riqueza que não é produzida, né, só é escrita no papel, criticando o Bolsonaro por ele ter feito o valor de mercado da Petrobras, a cotação em bolsa, cai 30 bilhões quando ele faz uma intervenção política e determina que a Petrobras não deveria impor o reajuste do dólar, já que a sua matriz de custos não é dolarizada. Isso é apenas um mecanismo para permitir que ela vá perdendo cada vez mais fatia de mercado para as importações. E o que você achou da esquerda criticando, fazendo essa crítica, querendo ser mais realista que o rei, mais neoliberal, mais privatista do que a própria direita, pelo menos o Bolsonaro no governo, e criticá-lo por fazer descer o valor de mercado, a cotação em bolsa da Petrobras? Olha, isso é uma idiotice completa dessa gente que quer praticar o bom mocismo. Esse bom mocismo que rende alguma simpatia com a classe dominante nos primeiros 2 dias e depois é esquecido por ela. Essa gente quer ser aceita nos salões. Essa gente não está interessada em mudar o Brasil. Essa gente está interessada em administrar a ordem burguesa para a classe dominante. O povo que se dane, o povo que morra, o povo que fica esquecido no desemprego, na saúde absurda que nós temos, no sistema educacional falido, numa política externa completamente uma extensão de Washington. O povo que morra para essa gente. Esse povo não está preocupado, todos esses grandes políticos que têm visibilidade, eles não estão preocupados com o futuro do Brasil. A grande questão, Rômulo, é que o sistema político brasileiro colapsou. A classe dominante tem clareza disso, porque no limite ela vai para uma ditadura. Se a chapa esquentar, ela vai para uma ditadura. Tem uma esquerda abobada, cretina, burra em vários aspectos, que soma com a manchete do Estadão e da Folha. Quer ser simpática para a mídia. Eu não vacilo em afirmar que é uma gente canalha, uma gente ignorante. Nós temos que chamar as coisas pelo seu nome. Não dá para aceitar que essas pessoas se somem com o establishment, que se somem com o editorial do Jornal Nacional. Eu vi no outro dia, depois dessa intervenção de Bolsonaro, vamos chamar assim, essa fraquejada do Bolsonaro diante do liberalismo, o que aconteceu? Toda a mídia, como exercendo a sua liberdade de imprensa, ajoelhou no altar uníssono em defesa da canalha que vive em Nova York, sugando a riqueza petroleira do Brasil. Então, essa gente, que é uma gente idiota, burra em economia, mas com senso comum, que Adam Smith já no século XVIII recomendava como um antídoto contra a burrice, nem isso exerce. Quer dizer, emburrece o país, aliena o país de um patrimônio extraordinário e fortalece uma visão tecnocrática da economia que, em última instância, somente favorece a classe dominante. Não existe administração técnica de uma empresa estatal, menos ainda um petróleo. Não funciona na Arábia Saudita, não funciona no Irã, não funciona assim no México, não funciona assim na Colômbia e não funciona assim na Venezuela. Somente essa canalha que cria esse discurso técnico, eu dou sempre para os meus alunos, Romulo. Quem quiser saber como é que se administra bem uma empresa privada, que pense no Eike Batista, que figurou entre os top 10 do mundo e depois mostrou como é que era essa administração competente da ordem burguesa. Isso eu não vacilo em dizer, eu fico indignado contra essa burrice que vai nos comer amanhã, porque a pequena nota de jornal que rende 150 votos para o deputado e o senador, amanhã liquida o país. E essa gente vai ficar reclamando de que a classe dominante tem força. Nós não podemos nem pegar na mão
nem por descuido, nem por carência absoluta, nem na maior solidão das ideias dos nossos adversários. A solidão política faz bem, ela depura o espírito, ela dá lucidez, ela identifica onde estão os problemas. E tem uma oposição, são esses partidos da ordem, todos eles, que só pensam a política como uma dimensão parlamentar, Romo, e não como uma atividade das massas, não como consciência popular crescente, não como poder das maiorias. Essa gente, ela faz mal para a política. Qualquer elogio para uma proposta que há muito tempo eu denuncio a privatização da Petrobras desde os tempos do Lula. Desde os tempos do FHC, quando o Fernando Henrique Cardoso quis trocar o nome da Petrobras e colocar um genro lá que não era nem nascido no Brasil. Isso a gente não esquece. Então não me venha com conversa mole, com ainda mais agora sob a administração de um governo ultraliberal dirigido por um proto fascista. Se nós não temos noção mínima de que não podemos ir na esquina com essa gente, se eles estiverem aqui na frente da minha casa, na rua, eu fico 2 dias preso dentro de casa para ninguém tirar um selfie comigo. Essa gente nós não podemos chegar perto. E mais ainda quando se trata de um setor estratégico que é a Petrobras. Então, toda a indignação ainda será pequena, ainda será uma indignação típica do Itamaraty, porque a falcatrua, o roubo, a canalice que estão fazendo com a Petrobras é algo que só prospera porque nós temos efetivamente vamos chamar assim, não existe tal coisa, mas uma classe política, um sistema político está apodrecido e acha, o que é incrível, um sistema político está aos frangalhos, com a credibilidade pública caindo pelas tabelas, essa gente ainda vai buscar, chamemos assim, umas certas moléculas de racionalidade. É um espírito de poliana perverso, porque é ver o lado bom em tudo, mesmo na pior desgraça. Nós temos que superar isso, quer dizer, é difícil, mas como a crise está se acelerando, Ramos, a crise brasileira está numa aceleração que é impressionante, é uma coisa gravíssima que o político burguês, o deputado simpático, o senador alegre, que só vai se encontrar com os eleitores daqui a 6, 7 anos, ele pensa que essa crise não vai lhe tocar. Mas essa gente é muito espertalhona. Eles pensam que vão navegar na crise, que a crise abre uma possibilidade para eles oferecer uma alternativa dentro da ordem para administrar o espólio que é contra o povo. E nisso vão queimando a riqueza do país, como fazem com a questão da Petrobras, como fazem com a autonomia do Banco Central, como fazem com todas as estatais, com o sistema de privatizações, com a administração da dívida pública. Eles continuam deteriorando o Brasil, mas a crise vai cobrar um preço terrível. E o que me impressiona, eu deixo aqui, talvez na terça-feira que vem me proporia analisar a aceleração da crise no Brasil, que é absolutamente preocupante. Essa crise está se acelerando com uma rapidez, com uma intensidade, que mais cedo do que tarde vai cobrar uma solução. E isso pode ser com Bolsonaro, pode ser sem Bolsonaro, pode ser contra Bolsonaro. Mas, de qualquer forma... Nós estamos forma, repetindo o que está acontecendo na Argentina, Nildo? Sim, mas esse é o problema geral, a crise. Eu queria falar de Honduras aqui, vou tecer alguns comentários sobre Honduras. Vai falar. Mas o Nildo, a gente tem uma flexibilidade hoje com o tempo que a Thaís Moya não vai participar hoje, então tá tranquilo. Então, eu já gostei porque esse é um tempo bolivariano de umas 3 horas para a gente conversar sobre isso, Romo. Mas veja, tem uma aceleração, Carlos, e os ouvintes do Duplo Expresso, uma aceleração da crise que uma consciência ingênua acredita que basta a habilidade de alguns políticos para reconstituir um pacto de governabilidade, voltar a crescer, distribuir renda, gerar emprego. Isso é uma ficção. O drama de Honduras, que obriga 75 mil hondurenhos, todos os anos, migrarem para os Estados Unidos, por isso que eu chamei que são os condenados da terra. Olha, num país que tem 40% da população é menos de 15 anos, é um país jovem, é um país com uma taxa de natalidade grande para os dramas parâmetro latino-americano. Essa gente tem que sair fugindo da violência, da morte, do desemprego e da corrupção generalizada. E de um governo que é um governo que entrou sem nenhuma legitimidade, que até a escandalosa Organização dos Estados Americanos colocou em tela de juízo a eleição de Juan Hernández,
Veja, ele tem o controle, inclusive, do Congresso Nacional, da Corte e uma coisa que eles chamam lá de Defensoria do Povo. Então, ele tem o controle completo do sistema político. Eles aprovaram uma lei, que é uma lei que impede a investigação de casos de corrupção nos últimos 2 anos, destinadas, pasmem, eles chamam lá que a imprensa chama pacto de impunidade. Eu digo que é a calhordice mais completa, porque é precisamente para proteger uma empresa conhecida de todos nós, chamada Odebrecht. Então, tinha obras lá e que financiou o sistema político, corrompeu todo mundo. Quer dizer, essa crise que é ocultada pelos meios de comunicação, mas que é dantesca, no sentido que massas migram todos os dias, e que teve aquela gigantesca marcha em direção aos Estados Unidos, que foi recebido por Trump, não só pela repressão, mas ameaçando os Estados centro-americanos de punições no marco de um tratado de livre comércio. Essa crise não é só de país centro-americano. É lá onde se manifesta de maneira mais intensa, onde os condenados da terra mostram sua cara buscando, noutro país extremamente hostil, que é os Estados Unidos, para os latino-americanos agora, as oportunidades que eles não têm em Tegucigalpa, num país que tem 9 milhões de habitantes, 10 milhões de habitantes, numa tragédia. Fogem dos maras, que são organizações criminosas que matam impunemente, estão submetidos a um sistema político podre e ilegítimo, a uma corrupção generalizada, a um desemprego, a fome, a violência, a inexistência de políticas públicas. Esse tem sido o diapasão de toda a América Latina. Nós não podemos aqui aliviar para o que está acontecendo, especialmente no Brasil. O Brasil, em relação a outros países latino-americanos, ele tem uma característica, meus caros amigos. Ele tem a característica de que as transformações aqui são extremamente lentas, mas elas estão indo na mesma direção da tragédia argentina, na mesma direção da tragédia equatoriana, na mesma direção da tragédia dos países centro-americanos. E nós, ao contrário, talvez, dos demais países latino-americanos, o que nós não temos aqui é alguns políticos que saibam que essa hora não é a hora do consenso, essa é a hora da discrepância, essa é a hora do dissenso, que se levante uma voz que diga, até aqui, basta, para além disso, não dá mais. É isso que fez com que López Obrador, lá no México, ele tem algo extraordinário, que os nossos políticos aqui tinham que apreciar, a despeito das imensas limitações intelectuais e políticas de López Obrador. Mas eu tenho que reconhecer a tenacidade desse homem. Esse homem não estava preocupado com a manchete do Globo, do Estadão, e nem de aparecer no Jornal Nacional. Ele visitou todos os municípios mexicanos durante 8 anos, Rômulo. Carlos, 8 anos, viajando para todos os municípios. Sabe o que é isso? Ele não estava preocupado na próxima eleição. Ele estava preocupado em mudar o México. Então, veja que essa é uma perspectiva notável de um político que eu não vacilaria em chamar um político burguês, no sentido que não é um revolucionário, um socialista, mas é um político muito apegado à causa do povo. Isso não é qualquer coisa num sistema político latino-americano que está mostrando sua falência todos os dias. Todos os dias, o sistema político latino-americano mostra seu esgotamento. E a grande maioria das pessoas estão mais preocupadas em ver que não está tão grave assim, que na próxima eleição a gente pode mudar alguma coisa. E o que a gente vê? Que eleição após eleição, a situação do Brasil piora. Então, essa aceleração da crise, ela está cobrando um preço muito grande. Do lado da direita, a gente já pode ver o que está acontecendo. Desde os clubes militares, quero chamar atenção para isso, desde os clubes militares até movimentos como pequenas organizações liberais, já estão tensionando contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso Nacional, contra as chamadas instituições. Quer dizer, a linha da burguesia está clara, inclusive de Bolsonaro. Pressionar contra um sistema político que ele julgou que ele, assumindo a presidência da República, ele mudaria. E ele não entende que o Estatuto da Presidência da República está podre junto com o sistema da qual ele administra e da qual ele é um dos grandes representantes, a despeito de não ser um deputado ilustre, quer dizer, não ser um dos grandes. Veja, o Mini Maia foi lá e se aventou contra ele. E começou a ter um protagonismo como político. A Polícia Federal já foi lá e levantou
as contas dele já identificou 1,5 milhão de recursos de maneira ilegal. Quer dizer, esse é o esquema de poder no Brasil. Como a corrupção está generalizada, aquele que cresce é imediatamente desmoralizado com a sua ficha. E todos têm a ficha suja. Essa é a grande questão. Então fica muito cômodo para o jogo partidário, mas fica muito cômodo, sobretudo, para a classe dominante. Banqueiros, empresários, latifundiários, grandes comerciantes. E a Embaixada de Washington, elas estão pouco preocupadas se é Bolsonaro, se é Maia, se é quem for. Eles querem que essa política continue. E a deterioração do sistema político continua. Bolsonaro já tem a linha: pressionar contra as instituições, desgastar o Supremo, desgastar o Congresso Nacional, mostrando que ele tem resistências, desgastar todo e qualquer bloqueio para esse projeto ultraliberal. Isso bate em algo muito importante, Romulo. Sabe o que ele diz? Ele está dizendo o seguinte: o Congresso Nacional é corrupto, e é o que eu digo, é um covil de ladrões. É verdade. E ele está dizendo, olha, não podemos confiar no Supremo. E é claro que nós não podemos confiar no Supremo, está mais do que claro que não podemos confiar no Supremo. Só que ele está montando um cenário em que ele é o crítico da ordem e tem gente que vai começar a defender essa ordem, em nome da defesa abstrata da democracia. Isso é a tragédia. A massa não vai acompanhar uma esquerda boa moça. Perfeito, uma esquerda Nildo. bom mocinho Isso vai dançar. Fala bem de novo, repete, porque isso é importantíssimo o que você está falando. É que nós estamos chegando numa situação que apareceu na última eleição com o Haddad. Esse drama não é novo. O Haddad, o que apareceu? O Haddad apareceu como um sujeito bom moço do INSPER e da USP. Ele já é um híbrido, né? Porque ele já, como dizia aqui no Sul, já costeou o alambrado. Ele já foi para o lado dos liberais. Mas as pessoas gostam de um rapaz simpático que aparece sempre com a barba bem feita. E que defende a civilização, né? A civilização. Ele representa o mundo civilizado. Mas o mundo numa barbárie, o mundo correndo na partitura da barbárie, e eu tecendo loas à Grécia Antiga. Ora, isso não existe. Então, veja, Carlos, o que está acontecendo? Na última eleição, Bolsonaro atacava todo o sistema político, dizendo que era corrupto, que era ineficiente, e era mesmo, que o sistema de saúde estava quebrado, que a saúde estava quebrada. E o Haddad aparecia como um bom moço, dizendo, mas veja, nós ordenamos alguma coisa na saúde, nós ordenamos alguma coisa na educação, nós ordenamos, o Supremo tem que respeitar a democracia. A massa está pé da cara com a democracia, porque essa democracia não toca na massa. A massa é convocada a cada 4 anos para votar e pega o resultado de uma política econômica que é fome, miséria e exploração. Então, na última eleição, a situação ficou clara. Bolsonaro como crítico do sistema, embora filho legítimo dele, e do outro lado, Haddad, o bom moço, defendendo as virtudes de um sistema político que está em frangalhos. Agora, o tom da crítica aumentou, porque Bolsonaro, na presidência, é atacando o sistema. Quero cantar uma pedra aqui. Não está longe o dia que Bolsonaro começará a fazer aquilo que eu reclamei durante todas as administrações petistas, que o presidente da República deveria explicar ao povo em cadeia nacional, a cada semana, se necessário, as medidas que tomava. Lula não fez, Dilma não fez, e claro que Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer não poderiam fazê-lo. Mas eu não descarto o fato de que Bolsonaro comece a falar em cadeia nacional com alguma frequência, diretamente ao povo, falando e exibindo as dificuldades que ele tem, supostamente, diante do Congresso Nacional e diante da Corte Suprema. Estou cantando aqui. A linha da classe dominante brasileira, instrumentalizada por Bolsonaro, que, nesse sentido, ele é um político completamente submetido à classe dominante, docilmente submetido à classe dominante. Não adianta chamá-lo de burro, não adianta chamá-lo de idiota, não adianta chamá-lo que ele não é um leitor. A grande questão é essa. Fernando Henrique Cardoso tinha um doutorado e era completamente servil ao Washington. Não é esse o tema. O tema não é se o sujeito tem doutorado ou não. O tema é se o sujeito tem uma política junto com o povo ou não. E Bolsonaro vai começar a falar diretamente para o povo através de rede nacional. Eu acho que essa é uma possibilidade e dentro da proposta dele de acirrar as contradições
em favor de uma saída proto-fascista, de uma saída autoritária, de um sistema político em que ele concentre mais poderes em favor da política liberal e a favor do liberalismo, isso já está em curso. O que a esquerda vai fazer? Vai defender acaso o Supremo Tribunal Federal? A esquerda acaso vai defender as instituições como o Congresso Nacional? A esquerda tem que ser a portadora da boa nova. A esquerda tem que dizer agora claramente que o sistema está podre, que o STF não tem legitimidade, que o Congresso Nacional não tem legitimidade, que as instituições, entre elas a Presidência da República, não têm legitimidade, porque estão saqueando o país e empobrecendo o povo, porque não eliminam o tema da segurança, porque não acabam com a corrupção, que se não potencializam. Esse tem que ser o discurso da esquerda. Se a esquerda não fizer isso, ela será devorada pelos fatos e pelo dinamismo que a crise está tomando. E esse que é um dado, a meu juízo, elementar da vida política brasileira, está sendo ignorado pelos partidos, os grandes partidos. Eu nem vou falar do PSOL, porque realmente a situação do PSOL é, a meu juízo, a linha que o partido está tomando, calamitosa. Calamitosa. Mas eu estou falando do PT e do PDT, ambos querem aparecer para a população como portadores de um pacto, uma saída para a crise brasileira. Mas é tudo que a classe dominante não deseja agora, é um pacto. Ela declarou uma guerra de classes contra nós, que apareceu de maneira muito evidente quando a presidente Dilma, eleita com um programa keynesiano, aplicou uma proposta de caráter liberal, começando o ajuste. Michel Temer aprofundou e agora é o epílogo com Bolsonaro, o assalto ao Estado terminal, cujo timoneiro é naturalmente Paulo Guedes, que tem no Banco Central um instrumento privilegiado. Vocês estão tocando nesse tema de maneira muito clara. Então, a crise se acelera, a direita tem um horizonte e o dinamismo da crise a favorece, ela tem um cardápio ali na frente para escolher. E essa dinâmica está diminuindo as possibilidades da esquerda. A esquerda pode chegar numa hora crucial de escolha, Carlos e Rômulo, e não ter alternativa, e ficar no isolamento social. Então, a minha conclusão é óbvia. Agora está na hora de praticar um radicalismo político, uma heresia que conecta o líder político com a massa descrente. Ou fazemos isso, ou seremos dominados pela voracidade da crise e a massa vai apoiar uma saída que concentra poderes na mão daquele que vai dizer: eu, com 2 murros na mesa, resolvo a crise. E a massa funciona assim. Ela vai tomando o calor dos eventos, ela vai sobre a marcha de los hechos, sobre a marcha dos acontecimentos, a direita vai tomando. E ela está cada vez mais. E veja, quando o Rômulo aqui e vocês reclamam que o comportamento de 2 senadores do PT votam a favor de um ultraliberal para o Banco Central, isso o Bolsonaro amanhã num programa vai dizer: olha aqui, o PT votou favorável, foi por unanimidade. Vejam como é as coisas, como são as coisas. Quer dizer, isso é o mínimo de racionalidade política que a gente precisa. Então, nós não podemos ser defensores da ordem. Por último, uma reflexão ainda sobre esse tema. Veja, essa ânsia de querer encontrar uma saída para os nossos problemas na saúde e na educação, a esquerda, de maneira geral, e o progressismo em particular, negam os problemas mais evidentes da escola. Vou dar só um exemplo na área da educação. Fica todo mundo diante de uma... Eu estou aqui reproduzindo o título de um livro do Darcy Ribeiro, A Educação é uma Calamidade. Quando eu disse isso desde 94 para cá. E eu acho que a educação é uma calamidade da creche ao sistema de pós-doutoramento no Brasil. É uma calamidade. Foi uma calamidade com o FHC, com Lula, com Dilma, com Temer, e vai piorar ainda agora com Bolsonaro. O que a esquerda tem que fazer? A esquerda não tem que fazer a defesa da escola. A esquerda precisa fazer a crítica da escola. Sabe por quê? Porque o aluno, o pai de família, o vizinho da escola está vendo os dramas da escola e vê nós defendendo o lado bom em tudo. Eu sei que os professores se esforçam, mas o resultado é pífio. Eu sei que está todo mundo querendo acertar, ou pelo menos a grande maioria,
Mas o resultado é que nós temos uma escola alienante, uma escola que não dá um espírito científico e não conecta a formação com os dramas brasileiros, de tal maneira que o colapso é mais do que evidente. Se a esquerda não reconhece esses 3 dados elementares, ela está descolada da vida real de todos aqueles que colocam seus filhos na escola. E aí aparece um liberalzinho de 5ª categoria, que mal sabe diferenciar a lua do sol e começa a dizer que a escola é uma porcaria. E a massa se identifica com isso, porque ela vê as deficiências nos seus filhos na escola. Nem vou falar do fato de que a escola virou a educação uma grande mercadoria, e está aí o Grupo Croton para mostrar como é que se faz da educação uma mercadoria num país devastado em termos científicos e culturais. Se a gente não fizer a crítica disso, o monopólio da crítica fica para a direita. E eles estão fazendo, porque eles estão interessados. Isso é uma estratégia secular e uma refundação da sociedade, para usar aqui uma expressão do guru da direita lá nos Estados Unidos, que é Walter Lippmann. Eles estão refundando a sociedade. É Spengler, né? A decadência do Ocidente, vamos voltar a um conservadorismo de massa. E eles querem um conservadorismo de massa. E a massa vai adotar essa conduta, porque essa conduta tem 2 moléculas de realismo. Ela está dizendo, o que nós temos aqui é um fracasso. Só que eles apontam o seguinte, voltemos aos valores da direita, aos valores conservadores. E nós teremos que apontar outro horizonte. Por isso que eu digo, eu continuo na fileira ao pé do canhão em defesa do socialismo. Não tem saída para nós dentro do desenvolvimento capitalista periférico. Se eu tivesse em Viena, na Finlândia, na Noruega, eu até poderia ficar mais ou menos feliz com o capitalismo. Estou pensando nas massas, porque nesses países nórdicos, por exemplo, eles gozam de alguma preferência. Agora eu tive recentemente na Rússia, o sistema de educação e saúde é invejável, a despeito de todos os problemas. Nós, na periferia latino-americana, não temos nada semelhante a isso. As pessoas têm que observar essa diferença entre viver num país central e num país periférico. Aqui é o lado escuro do azul, aqui é barra pesada, aqui a chapa esquenta toda hora, aqui não tem colchões que moldam um certo pacto entre as classes. Não tem essa possibilidade. E por isso que a classe dominante joga duro aqui. Então, se nós não fizermos a crítica a isso, se está no Brasil fortalecendo um conservadorismo de massas muito perigoso, não só no terreno dos costumes, da moral, etc., que alguns, por exemplo, no meu partido, no PSOL, pensavam que era a grande chave de elucidação dos temas nacionais. E era, na verdade, um refúgio que dá alguns mandatos e fortalece algumas causas. Não tem aí um projeto nacional, um projeto revolucionário, um projeto popular. Nada disso, ao contrário, tem a alimentar as ilusões. A direita pode perfeitamente bem viver com 2 deputados da comunidade LGBT, deputadas mulheres, deputadas negras, pode viver tranquilamente. Aliás, os partidos de direita fazem um discurso do feminismo burguês, do feminismo Marta Suplicy, como eu chamo, tranquilamente, isso não tem problema. Isso está dentro do sistema. Agora, tocar nos pilares da economia, da política e da cultura, no sentido pleno, né, do folclore, aí a direita não pode, porque ela está casada com a indústria cultural metropolitana, ela está casada com um sistema político corrupto e de dominação, e ela está casada com uma economia dependente, da qual ele não quer nos tirar. Então, esse é o drama. Muito bem, Nildo Orix. Muito bem. Chegou mais uma vez aí ao pé do canhão. A sua pausa foi só para beber água ou você ainda vai continuar? Não, eu preciso de um tempo bolivariano, vocês sabem, 3 horas. Por favor, continue então. Deixa eu me dizer, tu sabe que essa coisa é muito importante para pensar política na América Latina, Romulo. Eu tive o privilégio de ouvir várias vezes o Fidel em Havana, várias. E várias vezes ouvi Hugo Chávez na Venezuela. E essas pessoas, em geral, elas acham que está ali o caudilho, mas tem um efeito pedagógico devastador. É um líder falando para as massas, como o Fidel, por exemplo, 5 horas, 6 horas, 7 horas, passando em revisão toda a política internacional, a política da economia, mostrando, por exemplo, o Hugo Chávez ou o Fidel Castro, para desespero da direita que vai nos ouvir aqui, vai dizer que não vai ouvir, mas está ouvindo, ele explicaria para o povo por que
a Petrobras tem que fazer uma política de preços que favoreça o caminhoneiro autônomo. E por que não pode submeter isso à especulação da Bolsa de Nova York? Isso que o presidente tem que explicar. E por que o presidente tem que fazer esse papel de pedagogo? Pedagogo, não é? Por que ele tem que fazer isso? Porque nós temos um monopólio midiático manufaturando a opinião pública em favor das classes dominantes. Então, cada vez mais na América Latina, nós vamos precisar da figura do caudilho. Cada vez mais. E cada vez mais pelo seguinte, porque o caudilho, na tradição hispânica, ele é o líder político e o líder militar. Nada contra isso, não precisamos disso. Mas ele é também uma dimensão menos trabalhada, ele é aquele que explica ao povo aquilo que o monopólio dos meios de comunicação, ainda mais agora com a internet e o celular, que tem um controle completo da opinião pública. A Rede Globo, que é o principal partido da burguesia, ela pode virar a opinião pública com 2 editoriais. Ela tem essa capacidade, porque, além disso, bate num sistema político que só tem bom moço e bate numa educação muito precária. De tal maneira que aquele cidadão isolado, ele não tem um sistema educacional que permita ele ter um juízo próprio. Segundo, ele está submetido à ausência de referências críticas, porque os partidos estão num concurso de bom mocismo, e os líderes políticos todos estão de olho. Por exemplo, observe agora. Agora todo mundo está de olho nas prefeituras das capitais, porque nós vamos ter eleição daqui um pouquinho. As frentes que estão se constituindo, lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, do lado da esquerda, etc., e do progressismo, está tudo se arrumando em função da eleição. Eles sequer pensam na ideia de que a crise vai se aprofundar e que algumas prefeituras são verdadeiras arapucas para quem quiser tomar esse governo. Essa gente, ela fica pensando como é que se elege prefeito da capital para ser governador depois chegar à presidência da República. Não tem um projeto político. É um pessoal que vai comer cru. E não é quibe, porque se fosse quibe cru dava para comer. É ruim, uma picanha crua não dá para comer. Mal passada dá. Esse é o ponto. Essa gente é de uma superficialidade completa. Então, explicar as coisas para o nosso povo, a política de preço da Petrobras, a importância da política externa, os dramas da escola pública que está devastada há muito tempo, o sistema de saúde, que é... Eu tive agora uma experiência concreta, me permitam isso. Tive que tomar vacina de febre amarela para poder viajar para vários países latino-americanos, que era uma exigência que não tínhamos mais. Agora se reintroduziu. Significa o quê? Porque a febre amarela voltou como um problema nosso. Então, eu fui em vários postos de saúde aqui de Florianópolis para tomar vacina. E em 3 não tinha. Então, tu tem que fazer uma ladainha, tem que fazer uma via crucis para conseguir tomar uma vacina de uma doença que nós ainda temos, em que não existem em vários países do mundo, foi erradicada, que Cuba não tem, para dar o exemplo cubano. Então, quer dizer, quando eu olho esses dados elementares, um político tem que explicar ao povo e tem que sair do senso comum. O senso comum não funciona mais para a esquerda na América Latina. A esquerda terá que ser herege, falar aquilo que o monopólio da comunicação não fala, falar aquilo que o monopólio dentro das universidades não tocam, tocar naquilo que é essencial, de maneira crua e nua, abertamente. O povo entende, o povo tem uma capacidade, uma sabedoria gigantesca. O que nós não temos agora é lideranças à altura do momento histórico. As nossas lideranças, vejam que há uma decepção pública, né? Eu não sei se vocês percebem assim, mas há um desencanto ao lado de todos nós. Por quê? Porque nós olhamos para o lado e vemos todos e cada uma daquelas lideranças que alimentaram algumas esperanças até agora desabando por motivos distintos, mas desabando. Isso é muito perigoso, Nildo. Isso é muito perigoso porque isso sugere para as massas que a solução está fora da política, que vai chegar alguém de fora, algum ser divino e vai resolver os problemas das pessoas. Sim, o Bolsonaro, em alguma medida, ele é fora da política. Eu tomo a tua expressão, cara, como fora da política dos cardeais. Então, qual é a primeira? O Bolsonaro já foi isso. O Bolsonaro, ele vence com uma política antissistêmica. Ele foi o candidato antissistêmico. É claro que as pessoas vão dizer, Nildo, mas ele foi um candidato anti-PT. Sim, mas o PT ficou 13 anos no governo, o PT era o sistema.
Agora, o PT nunca disse, para hoje tem um petismo que diz, não, mas não era isso, a gente tinha o governo, mas não tinha o poder. Sim, mas o PT nunca disse isso durante 13 anos. Faltou o PT dizer o seguinte, olha, nós temos o governo, não temos o poder. E o que nos falta? Então, não tinha antídoto contra alguém que parecia fora da política. Mas eu estendo a tua observação, Carlos, e diria, pode aparecer alguém ainda mais fora do sistema. Bolsonaro já é fora do sistema no sentido que ele não pertencia aos cardeais. Mas pode aparecer alguém fora do sistema. Mas esse fora do sistema tem uma lógica na concepção popular. É alguém que não me apresente os mesmos que estão aí. A grande massa ela está querendo alguma coisa efetivamente nova. Eu nomino isso. Eu digo, é a Revolução Brasileira. É a Revolução Brasileira. Até agora, ela parece que é inviável, parece que ela não tem um representante. Mas não tenha dúvida que o dinamismo da crise vai criar uma alternativa dessa. Os países não ficam sem saída. Nenhuma situação é sem saída. Pode se impor uma saída que eu não queira, que vocês dois não aprovem, que nos descontente, mas uma saída haverá. Um país não fica sem saída. As classes colocam uma alternativa. E eu repito, a classe dominante, que tomou uma ofensiva grande aqui no Brasil. O primeiro grande ato foi a destituição da Dilma. O segundo grande ato foi a eleição de Bolsonaro. O terceiro grande ato são todas essas reconfigurações do estado da economia e da cultura no Brasil, que está avançando de maneira acelerada. Eles vão precisar de uma saída mais drástica. A classe dominante precisa disso. O problema é se essa saída mais drástica vestir farda, né? Sim, mas veja, nós não podemos descartar no Brasil. O Nelson Werneck Sodré analisou insistentemente o tema dos militares no Brasil desde uma perspectiva marxista, que é a minha. Nós temos que ter clareza que os militares estão mais alinhados do que nunca e de maneira explícita com Washington. Qual é a questão? Mourão, que é o vice-presidente da República, que expressa em grande medida o que vai nas casernas, revela uma hegemonia não só ultraliberal na economia, um alinhamento automático com Washington, aquilo que ele mesmo já definiu como o bloco americano, e um conceito de segurança hemisférica dos Estados Unidos. Mourão representa isso, mas não só ele. Heleno e todos os demais generais que estão com funções de governo representam essa longa hegemonia que se consolidou no Brasil nos últimos 20 anos. Forças Armadas completamente integradas à lógica de Washington. Bem, daí para avançar para um regime que eu não saberia dizer qual é a feição, mas nos termos clássicos, uma ditadura militar, cívico-militar, é muito clara. É muito clara. E veja que já tem acadêmicos, intelectuais e formadores de opinião pública mostrando que na ditadura éramos mais felizes. Essa disputa está aí. Essa disputa não é uma novidade, mas eu não enfrento essa disputa condenando como se fosse um colóquio sobre história, mostrando que a ditadura matou, arrebentou, puniu, exilou, executou, que entregou a economia, que internacionalizou, que fez alinhamento com Washington, que fez tudo que fez. Não, a gente enfrenta a ditadura afirmando uma proposta revolucionária de esquerda e clara, e construindo alternativas e lideranças nesse caminho. Não é num seminário historiográfico. Aqui não vai ser a disputa da razão, é a disputa da política, a grande disputa da política. E nós estamos no movimento sindical sem instrumentos para fazê-lo. As universidades fechadas sobre si mesmas e os partidos políticos praticando esse bom mocismo que é intolerável. E vocês, quando eu entrei aqui, vocês estavam falando do voto para o presidente do Banco Central. Se isso não basta, eu não sei mais o que é inocência na política. E eu atribuo a essa esquerda a responsabilidade pelo avanço da direita. Porque eu não vou pedir para a direita... Pode dizer, Nildo, que tu não sabe o que é inocência na política do ponto de vista de que isso é um mau caratismo na política. Isso sim. Não dá para reconhecer isso aí como inocência. Não, estou de pleno acordo com você. É esse cálculo do político vulgar que quer ficar de bem com a classe dominante, porque votar a favor de Roberto Campos,
né, do Banco Central, isso significa, concretamente, dar um beijo na boca do sistema bancário e do capital financeiro. E de toda essa coesão burguesa que tem como epicentro da rapina a dívida pública no Brasil. Então, eles estão todos nisso. Eu vejo até dentro do PSOL a ideia de que nós não podemos criticar o endividamento do Estado. Uau, eu fico realmente espantado quando tem até economista que diz isso, são verdadeiramente irresponsáveis. Mas o que está orientando toda essa gente é esse bom mocismo. Isso é fatal. Então, hoje, mais do que criticar o avanço da direita, nós temos que estar preocupados com qual esquerda nós estamos convivendo. E essa esquerda que se denomina como esquerda e progressista em geral, uma frente que está se formando mais ou menos orgânica contra Bolsonaro, ela é de uma irresponsabilidade, para usar uma palavra mais adequada, completa. Eu não digo que não tenha desavisados, Carlos. Existem os desavisados, os inocentes. Mas é claro que ela é comandada pelo espertalhão, pelo aquele político que acha que é hábil, que nós, ganhando a próxima prefeitura e o próximo governo de Estado, nós vamos colocar uma cuna no bloco dominante. E ele pensa política exclusivamente em termos eleitorais, ele não pensa política em termos de classe social. Quem está governando? Então, estão nadando de braçada os latifundiários, que estão avançando na expansão da fronteira agrícola, estão avançando os comerciantes, estão se beneficiando não só da política cambial, como do fato de comprar tudo barato lá fora e vender caro aqui dentro. Veja que a inflação voltou a crescer. Até a inflação, que é o centro da preocupação da classe dominante, voltou a crescer. E voltou a crescer dando ganhos, lucros extraordinários para os comerciantes. O lucro dos banqueiros foi algo extraordinário o ano passado, gigantesco. Bom, e a indústria está ali... Extraordinário e não tributado. E não tributado. Bom, a política fiscal é uma política dirigida contra os trabalhadores, contra o consumo, contra as classes populares. As classes dominantes pagam cada vez menos. Eu estava vendo aqui, só para o nosso ouvinte ter ideia, o fechamento da unidade da General Motors lá em São Bernardo, da fábrica de caminhões, quem é que está gestando uma alternativa para aquela fábrica? É o Luiz Carlos Mendonça de Barros. Administrando para quem? Administrando para uma empresa chinesa, que está disposta a colocar aí no Rio Grande do Sul, aí no Rio Grande Amado. Sabe por quê? Porque vai ganhar. Lembra quando foi a instalação lá aí no Rio Grande do Sul das montadoras? Vai ganhar isenção fiscal, terreno e tudo mais. E Luiz Eu lembro Carlos quando Mendonça foi a não instalação, porque a Ford vinha para cá. A Ford vinha para cá com todas as isenções e ela tinha que dar uma pequena contrapartida. Assumiu o governo Olívio Dutra, governo do Estado, ela não deu essas contrapartidas e o governo federal, o Fernando Henrique Cardoso, estimulou que ela fosse lá para a Bahia. Depois, a General Motors com muito mais benefícios ainda do que a Ford originalmente viria. E claro, agora? Mas veja o quê? Ela se beneficiava daquela luta fiscal entre os estados. E em nome de dar 2.000 empregos, e agora de duvidosa qualidade, e sem ter uma cadeia de valor, porque os insumos intermediários e as peças que são montadas vêm tudo da China, quer dizer, o dinamismo econômico é ainda menor do que era na década de 90, na década de 2000, no início da década de 2000. Então, é menor ainda, é ridículo. Mas eles estão negociando isso em favor do capital. Tudo é em favor do capital. Isenções fiscais, que vocês sabem, aí tem sido uma festa, né? No setor petroleiro, renúncias trilionárias que hipotecam o futuro da nação. Ninguém paga imposto na classe dominante. Já para as classes subalternas, nós estamos vendo até no funcionalismo, nos estados, aumentar de 11 para 14 a contribuição previdenciária e não está descartado um aumento do imposto de renda para todo mundo. Você veja que é uma situação que as questões elementares da política, Carlos e Rômulo, escapam ao político vulgar. Esse que está se ensaiando aí como se ele fosse uma alternativa. E ele está operando dentro da lógica do sistema. Vamos adotar. A lógica de todos esses políticos é: adotemos a política oficial e vamos dar um passinho para a esquerda. Bom,
com alguma digestão moral da pobreza, algum programa social, algum alívio para as classes médias. Essa semana eles receberam uma triste notícia. A OCDE publicou um relatório mostrando a diminuição drástica da classe média no mundo. E como se fosse uma grande novidade. Eu, lendo as notícias, vi que o sujeito que está, é o secretário-geral da OCDE, chama Ángel Gurría. E quando eu vi essa mensagem, eu disse, opa, eu conheço esse sujeito, porque é um mexicano, Miguel Ángel Gurría, que foi o sujeito que fez o tratado, negociou o Tratado de Livre Comércio entre o México, os Estados Unidos e o Canadá. Um entreguista de marca maior. Então, veja, a OCDE está dizendo a classe média está diminuindo. E tem gente aqui que, com o ideário dos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos, o discurso político tem que ser notoriamente para as classes médias. Por quê? Para ocultar o poder dos monopólios, o poder de Wall Street. Então, essa é a questão. Agora, nos países periféricos, a classe média é diminuta. Nós tivemos aí, durante todos esses anos, quero que os nossos ouvintes, as pessoas que prestigiam, os assinantes do Duplo Expresso, tenham clareza. No auge do segundo mandato do Lula, que terminou com ele com uma aprovação inédita de 82%, quase 84% da população economicamente ativa ganhava até 3 salários mínimos. Não tem classe média no Brasil. Não tem classe média no sentido dessa miragem from United States, essa miragem que coloca uma parte muito pequena da população vivendo no American Way of Life, esse padrão. Nos países periféricos é muito pequeno. E agora a deterioração é ainda maior. Esses políticos que estão aí dominando a cena, da direita muito claramente, mas também no setor progressista, não tem a menor noção disso. Eu estou espantado, por exemplo, espantado não, vou corrigir aqui, com o verdadeiro tesão, eu não tenho outra expressão, o tesão que Haddad tem da política estadunidense. Eu fico estarrecido. Toda hora é uma ideia de Bernie Sanders, é uma ideia de articular nos Estados Unidos. Quer dizer, o ideário de um político como o Haddad, ele não vem das entranhas da América Latina e do Brasil. Ele está vindo dos Estados Unidos. Como se Bernie Sanders pudesse ser um modelo para nós. Bernie Sanders é uma espécie de pequena rebelião dentro do sistema político estadunidense, não para superar suas deficiências, mas para torná-lo mais acessível para as massas, que lá também tem uma crise do sistema político. Né? Republicanos e democratas estão unidos contra Bush. Então, veja, essa é uma tragédia, quando os nossos políticos aqui estão vinculados a um ideário que é um ideário estadunidense. Terrível. Muito bem, Nildorix. É verdade isso, e o problema é que o que a gente vê como esquerda no Brasil hoje, principalmente na categoria de pretensas lideranças, como é o Fernando Haddad, é no máximo, né, o máximo de rebeldia que eles se permitem é defender o social-liberalismo. É o Estado como aquele que vai enxugar o gelo, dar um pouquinho ali, um Bolsa Família, uma coisa e tal, e não um Estado de bem-estar social vinculado a um projeto de desenvolvimento, ou desenvolvimentista, um Estado como indutor do desenvolvimento. É só a diferença se dá esmola, joga a migalha da mesa ou não, né? Essa é a discussão máxima, é o máximo de rebeldia que se autoriza. Nildorix, muito obrigado pela sua participação bolivariana aqui hoje, agradecemos imensamente, apreciamos muito e ficamos aguardando o seu retorno na próxima terça-feira. Estimado Rômulo, Carlos, todos os nossos telespectadores aqui do Duplo Expresso, é um prazer participar desse programa, discutir a América Latina, cedinho, como manda a tradição. Em breve estarei aqui com o frio chegando, falando com vocês, tomando um chimarrão para humilhar um pouco o Carlos aí, para mostrar que ele não tem o monopólio da cuia. Nem os gaúchos têm o monopólio da cuia. E fazendo uma reflexão crítica sobre o Brasil, né? Porque sobre a pátria grande, sobre a América Latina, porque nós estamos desarmados da crítica. Eu postulo a necessidade de um novo radicalismo político. Isso agora é uma exigência do cotidiano. Milhões estão esperando isso. E nós aqui, de maneira molecular, mas muito firmes, ao pé do canhão, temos a ambição de ajudar nessa tarefa. Grande abraço, meus estimados amigos. Grande abraço. Conversamos aqui com Nildorix, ele que é economista e presidente do Centro de Estudos Latino-Americanos, lá da Universidade Federal
de Santa Catarina, sempre ao pé do canhão aí. O tema específico era falar de Honduras, mas a gente cobriu muito mais coisa, ainda bem, né? É um privilégio a gente poder. Logicamente que a gente sente falta da Thaís Manha, que não está aí com a gente hoje, mas o Nildo substituiu a altura, né, dessa folga aí para ela cuidar de alguns assuntos pessoais.